Olá, seja bem-vindo ao canal Advogado Alderito Assis. Hoje nós falaremos sobre um tema muito importante, que é inventário. Quais dúvidas você tem sobre o inventário, quanto custa, como fazer, onde fazer, quanto tempo leva, qual é o prazo para dar entrada. Fique comigo até o final para você esclarecer a sua dúvida. O inventário, ele é a forma de regularizar o bem após a morte. É a única forma e é obrigatório. Quais as modalidades de inventário? O inventário ele pode ser judicial ou ele pode ser extrajudicial. O nome inclusive já diz tudo. O inventário judicial é aquele inventário realizado dentro da justiça, através de um processo judicial. Já o inventário extrajudicial é aquele inventário que será feito no cartório. Ele não precisa da presença do juiz, mas ele exige a presença do advogado. Nesse caso, não pode ser defensor público, tem que ser advogado. E agora nós vamos falar algumas diferenças e, inclusive, os custos sobre o inventário judicial e o inventário extrajudicial. A primeira diferença aqui vai ser sobre o inventário extrajudicial. Ele precisa preencher alguns requisitos. O primeiro dele é que os herdeiros estejam de acordo, pois se há desacordo, há desentendimento nesse momento, a única forma é judicial. Também no inventário extrajudicial não pode ter testamento e nem menor de idade. Já o inventário judicial é diferente. Você, apesar de levar mais tempo, você pode ter o testamento, você pode discutir valores. Inclusive, uma questão bem interessante aqui é que no inventário extrajudicial você tem que pagar no ato, porque em regra ele pode sair em 30 e 60 dias. Ele é realmente bem rápido, mas você vai ter que custear tudo já no ato da formulação dele. Já o inventário judicial, que pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, esse pagamento ele será durante esse processo. Então, a dica para você é, se você tem dinheiro e pode custear ele de forma extrajudicial, faça. Mas se você não tem, a melhor forma é o inventário judicial. Quanto tempo demora o inventário? Como eu disse agora, o inventário extrajudicial ele é bem rápido. Agora, o inventário judicial, ele depende de cada caso. Se você conheceu alguém que resolveu o inventário em 2 anos, por exemplo, ou 1 ano, não quer dizer que o seu inventário terá o mesmo tempo. Ele pode ter um tempo menor ou maior. E aí depende de quantos herdeiros tem, de quantos bens tem. Depende também se durante esse inventário, se ocorrerá falecimento de um dos herdeiros, porque aí os demais deverão ser habilitados. Uma questão também que faz o inventário demorar é se precisar ocorrer venda de algum bem durante o inventário. Então, não existe um prazo, é impossível te dar um prazo aqui. Ele deve ser analisado perante o seu advogado, o advogado da sua confiança. Atenção, o inventário existe prazo. O prazo para o inventário é de 60 dias. Então, após o falecimento, eu sei que é uma questão bem delicada, quando falece você não está pensando nisso, mas existe um prazo. Então, depois de pelo menos 30 dias, aí comece a pensar sobre essa questão. O prazo para o inventário é de 60 dias. Mas, se passados 60 dias, você ainda pode fazer. No entanto, ocorrerá uma multa. E essa multa será em cima do imposto de transmissão do bem. Então, pode ser dentro dos 60 dias, e aí será sem multa. E se for depois de 60 dias, você pagará uma multa, mas também pode ser feito. E como ficam as dívidas do falecido? Então, muitas pessoas dizem que a dívida morre junto com o falecido. No entanto, se existe um inventário, o titular desse saldo, ele pode se habilitar dentro do inventário. Então, exemplo, se você tem uma dívida com uma certa financeira, e aí não tem ali um seguro após a morte, de quitação,
E essa financeira ter ciência do inventário, ela pode se habilitar dentro do inventário e será descontado o valor da dívida. Então, a dívida ela morre quando não há valor a ser levantado do falecido. E aí, o herdeiro ele não tem que pagar, porque ele não herdou nada. Então, realmente, a dívida ela não é transferida para o herdeiro quando não existe nenhum bem deixado, inclusive valores em conta que vão ser levantados através de alvará. Mas, se existir inventário, a dívida será paga através desse inventário. Então, do saldo restante, ele será dividido entre os herdeiros. E uma questão bem interessante aqui é que o inventário não pode ser realizado somente com um herdeiro. Você pode até dar a entrada sozinho, justamente porque existe aí um desacordo. E aí você pode dar a entrada sozinho, mas o juiz ele vai convidar, ele vai solicitar o comparecimento dos outros herdeiros, porque ele tem que ser dividido de igual forma. E aí esse herdeiro, ele pode até abrir mão da sua parte, mas ela tem que ser dentro do inventário. Ele vai assinar um termo específico, ele vai ser reconhecido esse termo. Não adianta você chegar perante o juiz e dizer, meu irmão, minha mãe não quer a parte dela. Ela terá que comparecer com a presença de um advogado ou defensor público. Então, a pessoa deverá declarar oficialmente a sua renúncia à herança. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Eu deixei para o final, justamente para você que ficou aqui comigo, uma questão bem interessante. O que fazer quando você não tem dinheiro para pagar o inventário? Eu acredito que é a pergunta mais recorrente dos herdeiros. Eu não tenho dinheiro, como que eu vou fazer para pagar? Eu não consigo pagar o advogado porque ele cobra justamente segundo uma tabela da OAB, e aí a Defensoria Pública, por ter muito movimento, não consegue dar exclusividade, ou o valor dos bens é tão alto e não conseguir gratuidade. Então, como fazer e o que fazer? Muitas pessoas não sabem que você pode entrar com o inventário e aí sem dinheiro para custear as certidões e impostos, e você pode requerer perante o juiz um alvará para vender um bem, por exemplo, e durante a venda desse bem, e destinar, melhor dizendo, a venda desse bem para o custeio dessas despesas. Então, quem sabe você tem o dinheiro de uma conta desse falecido. Você pode pedir perante o juiz, desde que todos os herdeiros estejam dentro do inventário, e aí você pode pedir para que esse valor seja liberado para custear essas despesas. Então, você não deve abrir mão do inventário porque não tem dinheiro, porque o inventário é obrigatório. Não existe outra forma de partilha do bem de falecido sem o inventário. Então você não tem outra saída, você precisa fazer um inventário. Então, para terminar, eu quero te dizer, procure um advogado, procure auxílio jurídico, esclareça as suas dúvidas, não deixe de fazer por falta de conhecimento. Eu quero agradecer pelos 600 inscritos do nosso canal. Eu quero agradecer a você que tem compartilhado os nossos vídeos. Quero convidar, inclusive, você que gostou desse vídeo, dá o seu joinha aqui, se inscreve no canal, ativa o sino e compartilha isso com o máximo de pessoas possíveis.